Então, vamos começar nosso estudo, né? Dar sequência ao nosso estudo, como sempre, começando com as preces iniciais. Na sequência, a gente faz a meditação conduzida pelo Lama Alan. E depois a gente segue na leitura, compartilhamento, observações, comentários. Tá bom? Então, vamos fazer as preces iniciais e, antes disso, nos conectarmos com a nossa própria presença. Agora, especialmente, nos conectarmos, nos lembrarmos e nos conectarmos com a nossa motivação, com a nossa aspiração enquanto praticantes do Dharma, com essa aspiração clara em nosso coração e mente, nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche e pedimos as bênçãos do nosso estudo, das nossas práticas, do nosso caminho. E juntos a prece de 7 linhas. Com Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Sambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yegi Nujjan Tema Visa Dompola Yatsen Jogi Nyodrupne Tema Jone Jesudra Urdu Kandro Mapepo Eki Jesuda Drupi Inde Lati Shetu So Guru Pema Siji Hum Om Nubjansan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nudrubni Pema June Gesudra Urdu Kadro Manteko Eki Jesuda Drupi Dinde Vachi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodnamba Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Yola Pentir Sanje Drupato Sanje Chodan Sochi Chodnamba Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drula Pentir Sangue Drupa Agora então, enquanto uma postura de corpo confortável, nos próximos minutos, vamos fazer a nossa sessão de meditação, conduzida pelo Lama Alan. There is only one motivation
that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular. And that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço
que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira,
Sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe.
sooner or later the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão.
And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Bem, agora seu tempo. Vai retomando o movimento do corpo, retomando a interação com o ambiente externo, na tela. Oi, Flor, querida. Oi, Aline. Ai, que bom. Passei aqui rapidinho, porque eu tô passando, mas eu não vou demorar muito não, que 7h30 vou participar de um outro evento aqui. Ah, Mas tranquilo. pelo menos eu vejo o pessoal. Ótimo, ótimo. Eu corri desses dias por aqui. Muito bom. Não tinha visto antes. Tudo bem, querida? Bem, vamos seguir então com nossa leitura, né?
a gente está cobrindo aqui, a gente está lendo e comentando um pouco sobre o subtítulo de Bondade Amorosa pelos Inimigos. Estamos no capítulo 4, falando sobre bondade amorosa. Então, começamos cultivando a bondade amorosa por nós mesmos, na sequência pelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Depois a gente foi estendendo para as pessoas que são neutras, né? Pelas quais a gente não tem assim, nem, com as quais a gente não tem nenhuma relação, proximidade, de carinho ou aversão. E aí, então, estendemos agora até a cultivo da bondade amorosa pelos nossos inimigos, pelos inimigos, né? De forma geral. Então, o que o Lama Alan trouxe para a gente, que a gente viu na semana passada, que um obstáculo extremamente grande ao cultivo da bondade amorosa é hostilidade, ódio, raiva, né? E aí ele traz, cobriu isso, falando sobre isso para a gente, de como essas aflições, elas na verdade não são direcionadas ao outro, exatamente. Quando elas estão presentes em nós, o maior, é, quem sofre mais com a presença dessas experiências, dessas aflições mentais, somos nós mesmos, é quem sente. Então, às vezes a gente acha que essa raiva, esse ódio está direcionado a um outro lá fora. Mas, na verdade, o maior prejudicado é quem está sentindo essa aflição. Ele falou bastante sobre isso para a gente na semana passada. E aí ele disse também que quando surge hostilidade ou raiva por alguém, ódio, normalmente o que acontece é que a gente pega uma parte de um acontecimento e se relaciona com aquele retrato, aquele recorte que a gente faz sobre o acontecimento. E a gente sempre deixa de mão, quando sente ódio, raiva, hostilidade por alguém, a gente sempre perde de vista o aspecto de múltiplas referências a partir das quais essa pessoa se movimenta, né? Se expressa e existe. Então, a gente se relaciona com um aspecto específico da pessoa e deixa de lado todo o resto que compõe aquele ser. E aí ele também nos convidou a olhar para a nossa experiência, para como isso acontece em nós, essas oscilações. Às vezes a gente está muito bem, tranquilo, em paz, e às vezes a gente está mais irritado, né? Mais hostil. E se nesse momento de hostilidade a gente direciona a outro palavras ou, né, ações que geram um mal-estar no outro, ou que geram algum tipo de dano, pode ser que o outro também nos congere nessa formato, né, nesse desenho, nesse recorte, que não diz quem somos nós na nossa totalidade. Quando a gente olha para a gente, é fácil perceber isso, né? Que nós oscilamos nessas experiências. Então, ele nos convida a olhar para aqueles que são nossos inimigos também dessa forma, vendo que aquilo que traz para a gente essa animosidade, essa hostilidade em relação a esse ser, é um recorte que a gente faz de uma experiência que a gente teve com essa pessoa, mas que não contempla o aspecto todo abrangente dessa pessoa. Então, é um convite, né? Um exercício para a gente fazer. E aí, ele vai falar agora um pouquinho de uma experiência dele, com relação a essa experiência de raiva, hostilidade, né? Ódio. A qualquer momento, quem quiser falar, abre o microfone e fala. Então, aqui estamos no livro físico, página 108. Opa, bom número, né? Página 108. Então, o Lama vai dizer aqui que certa vez discordei fortemente de uma determinada pessoa. Por incrível que pareça, nunca nos encontramos pessoalmente, mas ele me atacou de uma maneira particularmente desagradável. Eu era bastante sensível na época e doeu muito. Esse sentimento bem difícil surgiu e desapareceu. Provavelmente eu nunca encontrarei essa pessoa, mas sempre que vejo uma foto ou ouço seu nome, esse episódio me vem à mente, porque é tudo que eu tenho. Não sei se ele tem namorada, não sei se os pais dele estão vivos. Se ele fosse realmente uma pessoa tão ruim quanto me parece, seus pais o teriam abandonado sob uma rocha ao nascer e teriam se esquecido dele. Que forte, né? Então, olha aí, vai dar uma. Será que essa pessoa é tão ruim assim quando a gente imagina, né? Será que é? Os pais não abandonaram numa rocha, não é possível que ele não seja tão ruim, não, né?
mas de alguma forma ele sobreviveu. Portanto, deve haver algo mais algo mais ali do que sou capaz de enxergar. Esse é um caso clássico. Eu não conheço essa pessoa. Tudo que tenho sobre ele é um curto desenho animado. Estou absolutamente certo de que agora não há nenhum referente à noção que tenho dessa pessoa. Eu tenho uma ideia, mas não há nada que corresponda à minha ideia. Tudo que estou fazendo é criar uma pequena pilha de lixo em meu coração, o que é uma perda de tempo, na melhor das hipóteses. E isso acontece com a gente também, né? O Lama está falando muito honestamente da experiência dele, imagina, né, que o Lama está falando isso, né? Vamos olhar honestamente para as nossas experiências também. Como nós nos apegamos, às vezes, a uma coisa pequenininha, porque a pessoa não está num bom dia, a gente não está num bom dia, e aquilo choca, né? E aquilo move a gente em relação à pessoa, às vezes por anos, né? E onde é que está o aspecto da substancialidade? Ele vai falar disso também daqui a pouquinho. Então, vamos olhar para essa pessoa e reconhecer, assim, que ele não é só esse aspecto que eu estou ali fixada nele, nessa experiência que eu tive com ele, ou com ela, né? Tem mais Aline, coisas. Sim, Flor. uma vez o Lama, acho que não sei se foi o Lama Santen, o próprio Lama Longola, você disse, quando a gente aponta o dedo para alguém, né? Assim, fixando a pessoa numa situação, né? Dando um nascimento ali e prendendo a pessoa naquele nascimento, a pessoa é ruim, a pessoa Uhum. é horrível, a pessoa, né? Enfim. Aí a gente está apontando um dedo, mas tem três na nossa direção, né? E na hora que a gente fixa lá, a gente está fixando aqui também, né? A gente está se fixando numa paisagem em relação àquela pessoa. Quando a gente congela lá, a gente congela também um aspecto nosso de relação com aquilo, né? Então, Uhum. é de mão dupla, não tem como ser uma coisa só, né? Na hora que a É. gente fixa lá, a gente está se fixando também naquele olhar, né? E como isso é tão forte, né? Às vezes se fixa, aquilo fica tão cristalizado, parece tão sólido. Então, eu acho que nós já temos, assim, possibilidades, né, de práticas, de ensinamento, de tudo, para a gente lembrar disso, né? Quando a gente se vê muito preso nessa fixação, né, nessas ideias, nessas paisagens, a gente se lembrar disso, né? Flexibilizar um pouco, solta, contempla um aspecto mais abrangente, outras nuances dessa pessoa. Se eu não conhecer outros aspectos, a gente pode imaginar, né? Como o Lama colocou, a mãe dele não abandonou ele numa rocha. Então, ele não é de todo ruim. Se está vivo até hoje, então muitas pessoas o têm como uma pessoa boa, que cuidou, alimentou, né, e apoiou ao longo da vida. Então tem muitos aspectos, né? E a gente precisa se lembrar disso, né? Principalmente quando está sob as garras da raiva, que é muito nocivo. Por que nós nos apegamos a incidentes como esses? Eles não ajudam a resgatar nada, não trazem nenhum benefício, embora às vezes pensemos que sim. Ouvi pessoas tentando defender a raiva como se fosse justificável, mas com um pouco de sabedoria, podemos ver que não faz sentido. O ódio não é nem mesmo racional, é pura compulsão obsessiva. O gosto se parece a óleo de fígado de bacalhau, mas não traz benefício algum. E para superá-lo, basta desgastar o impulso associado a ele, desmontando-o de diversas maneiras. Então, aqui o Lama vai falar também para a gente, mas aqui a gente vai usar as práticas de sabedoria, né? Não tem como desmontar essas experiências se a gente não tiver uma mente mais tranquila, em quietude, capaz de perceber essas oscilações, né? E também a gente poder investigar a natureza dessas experiências, até a própria pessoa, né? Reconhecendo que aquela pessoa não é aquela experiência que a gente está fixada. Então, as práticas de Vipassana vão entrar aqui como elemento de sabedoria que vai nos apoiar, aliás, vai tornar possível, né, a gente aprofundar no cultivo da bondade amorosa, da compaixão e de todas as incomensuráveis, né? De um modo geral, começamos a prática de insight buscando o eu com o qual nos identificamos. Nós nos perguntamos: quem sou eu? Qual é o referente da minha noção de eu?
É meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, os meus desejos, todas as opções acima? E o que descobrimos, logicamente, é que não há absolutamente nenhum referente. A noção de eu que normalmente sustentamos é tão falsa quanto se eu afirmasse ser Napoleão. Essa falsa noção do eu pode nem sempre ser operativa, mas às vezes está grosseiramente presente. O exemplo favorito disso nos ensinamentos tibetanos é o que você sente quando é falsamente acusado. Suponha que um conhecido o acusasse, com toda a seriedade, de ter lhe roubado a carteira. Imediatamente surge uma percepção de eu. Eu não fiz isso. E o eu, nesse momento, é tão grande e evidente quanto um alvo. Mas o que é esse eu? Não é seu corpo e também não é a sua mente. Não há absolutamente nenhum referente. Não é o conjunto de todas as partes, nem é alguma substância metafísica de fundo, nenhum operador de teclado no cérebro. Esse referente simplesmente não existe. Assim como não há referente para o eu em que nos concentramos quando somos falsamente acusados, da mesma forma, não há um referente da pessoa a quem dirigimos ódio ou animosidade de maneira tão virulenta. Em outras palavras, estamos lidando com pura ficção. Isso não quer dizer que não exista uma base. A delusão normalmente tem uma base, mas a base não é a mesma coisa que a delusão. A base é apenas o trampolim para a delusão, que vai para além da realidade, entrando em seu próprio reino de fantasia. Então, aqui, junto com o cultivo da bondade amorosa, né, a gente vai precisar ter esse elemento de sabedoria e essa prática de vipassana, né, de insight, porque quando a gente é alvo de, de raiva ou hostilidade, ou quando a gente é quem sente em relação a alguém, percebe que tem uma identidade que está operando. A gente busca atender essa identidade. Ou uma identidade que está sendo injustiçada, ou não sei o quê, ou uma identidade que não foi atendida, pode ser por milhões de fatores, né? Mas tem uma ideia de eu constituído ali, que tem todo o direito de sentir o que está sentindo. Em relação a um outro eu que está constituído lá fora, como se fosse inerentemente existente, tanto um quanto o outro. E aí a gente vai olhar para isso e buscar onde é que está esse eu, né? Aqui. Onde é que está esse eu, na minha experiência de eu? A gente vai buscar, vai procurar, investigar. Onde é que está? Aí o que que a gente vai encontrar? E aí aquilo que a gente encontrar como base, como, né, como substância, como substrato, ou a base desse eu, ou esse, é a mesma, é o mesmo referente do outro eu. O outro eu também é essa mesma experiência. E onde é que ela está? Ela tem solidez? Ela se manifesta de forma independente, para ela surge por si só, ou ela só surge na relação daquilo que eu tenho como referente e com o que eu imputo, né, de conceituação e de expectativa e tudo mais. Então, a gente vai ter esse olhar das práticas de Vipassana, a gente precisa ter, né, para a gente conseguir realmente cultivar cada vez de forma mais abrangente a bondade amorosa e a compaixão, considerando aqui que a gente está olhando para os nossos inimigos, né? Mas se a gente tiver uma ideia que eles são muito sólidos, aí vai ser muito difícil, né? Se a gente não reconhecer essas causas e condições operando, essa originação dependente, a gente vai ser difícil a gente cultivar uma bondade amorosa por eles também, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, Florzinha, aproveitar a sua presença? Ali, Sim, Paulo. o fato do Senhor Buda ter trazido essa visão para nós, que é diferente de todas as outras tradições, mostra como essa visão relativa é forte para esse estado em que estamos no mundo, né? Com Então, certeza. realmente não é algo tão simples a gente assimilar essa ideia do não eu, desse eu
né? Precisa realmente de muita reflexão, muito trabalho para a gente, de fato, compreender e relativizar isso, né? É. E passar essa compreensão experiencial, né? Não só cognitiva, né? A forma como o mundo é constituído, realmente ele é baseado nessa relação dual e, né, de uma coisa lá fora e um eu aqui experimentando, que merece ser feliz e o outro atrapalha. E todo esse processo enlouquecedor tem essa base de, todos os conflitos, na verdade, tem essa base de surgimento. E a É, gente vê. Desculpa, não, não, eu termina só ia aí. falar que é um desafio mesmo muito grande para a gente olhar para isso e, né, e dedicar o caminho para ter a experiência do que é isso realmente. Aí a gente vê também a preciosidade da abordagem do Buda, né? Do tratamento dessa confusão, né? Dessa delusão, né? O tratamento da delusão, que é o caminho, que é o Dharma, né? O remédio. Aí a gente vê a preciosidade dos três treinamentos, que não podem estar dissociados um do outro: ética, concentração e sabedoria. A gente vai cultivar os três para a coisa realmente funcionar, né? Aí, ou, nas palavras de Miguel Rinpoche, consciência, que está ligado com a concentração, né? Ou seja, as práticas de meditação vêm para a gente entrar em contato com a capacidade cognoscente da nossa mente. Cognoscente e que manifesta, né? Vê a natureza da realidade, a partir da nossa prática da meditação, né? E aí, consciência, então, que seria a etapa da concentração, né? Aí, amor e compaixão, que é a etapa da ética, que é natural na hora que você começa a para e começa a ver esses processos, né? Aquietar um pouco para ver como é que a mente, como é que eu olho para uma situação, sinto o que eu sinto, quem é esse que está sentindo, e como é que eu sinto num momento e no outro momento eu não sinto. Aí a gente começa a ver que é uma construção, né? Então aí consciência, a concentração gera amor e compaixão, porque você vai ver que você funciona assim, o outro também, né? Então começa a gerar empatia. E aí a sabedoria, que aí os nomes se coincidem, né? No, para Raimundo Rinpoche, que é compaixão, ele fala em consciência, amor e compaixão e sabedoria, né? Que aí a consciência está ligada à etapa do caminho da concentração, das práticas meditativas, né? Da gente olhar e reconhecer essa dimensão da nossa mente que ilumina, mas ilumina de um lugar livre, assim, aberto, né? Que a gente vai ver. A gente está construindo. Não tem uma coisa lá fora, um ser específico lá fora. Tem uma construção, né? Um reconhecimento ali, que depende de muitas causas e condições, né? E aí a gente acessar por isso o amor e compaixão, porque a gente vai ver que é assim que todas as mentes operam. Não é só a nossa, todas as mentes operam do mesmo jeito. A raiva é igual né? A, a a inveja é igual, né? O apego é igual. Não tem diferença. Apego é apego, né? Raiva é raiva. Se a gente começa a ver em nós, a gente começa a ver no outro, aí a gente começa a ter empatia, realmente amor e compaixão vai surgir. Aí as práticas de bondade amorosa vão ser naturais, porque a gente vai ver. A gente vai se segurar porque a gente está vendo. Aí a sabedoria está despontando também, né? A compreensão está despontando. Então, um caminho interessante, criei um caminho de esses três componentes, né? Obrigada, Flor. É muito maravilhoso, né? A gente poder, de onde a gente está, assim, já sentir isso em nós, né? Perceber isso claramente em nós. Não uma realização completa, obviamente, mas é bem possível para todos nós percebermos, né, como esses componentes são fundamentais e como realmente, quando a gente percebe em nós essa construção dessas experiências hostis, né? A gente reconhece como isso se dá em nós, essas causas e condições, fica muito mais possível a gente abrir espaço para reconhecer no outro, né? Que não é diferente nem separado. É muito precioso, né? Eu acho que a gente tem, assim, ensinamentos que nos ajudam a realmente nos libertarmos dos piores dos nossos inimigos, que são as aflições mentais com as quais a gente se relaciona o tempo todo, assim.
A gente tem essa possibilidade, né? Tem os ensinamentos dados de várias formas, falando das mesmas coisas, e a gente ajudando a trazer clareza para as nossas experiências. A gente falou de um jeito aí que me lembrou o Shantideva, né? O Shantideva diz: nossos verdadeiros inimigos não são os É, outros, são as nossas aflições, né? A nossa é raiva, a nossa... é muito louco isso, né? E como a gente põe lá para fora, né? Eu senti aqui, é porque a gente coloca no referente, né? No que catalisou, na verdade. Referente a dentro, mas aí eu tenho um gatilho, uma coisa, uma externo ou interno, catalisa aquela experiência e a gente coloca lá, né? Ele ser naquela situação. Não abrindo espaço para a gente reconhecer em nós cada vez mais, e aí, a partir desse reconhecimento, a gente vai soltando, flexibilizando, liberando, né? E ver como é que, se a gente está sentindo um, uma contração em relação a alguém, uma raiva, uma irritação, é porque ali, nesse lugar, aí, se a gente olhar de fato, a gente vai olhar e vai ver em nós o que é que está detonando essa raiva em nós. É alguma expectativa, alguma coisa que a gente construiu em relação àquilo, que a gente não está sendo atendido. E a gente vê fora, mas não está vendo que é uma expectativa que a gente construiu. Porque a gente não tem como lidar com as circunstâncias externas, não tem como controlar, só pode lidar com a nossa experiência interna, né? Essa é a chave, né? A chave é nós conosco com a nossa própria mente, com nossas emoções, né? E o resto a gente, aí quando a gente controla isso, entende, vê, desativa a bomba, aí a gente consegue se relacionar melhor com as circunstâncias, porque a gente vai fazer o que é possível. Só Exato. isso, né? Como tem mais Pode ser liberdade, não né? fazer nada, pode ser fazer uma coisa que você nunca nem poderia pensar em fazer, porque estava bloqueado com uma expectativa com uma coisa, né? Então, É por abertura, né? Obrigada, Flor. Muito precioso, gente. Vamos praticar. Vamos seguir lendo aqui, que ela vai trazer mais coisa preciosa para nós. Praticar para os inimigos é fundamental, né? Então, ele está falando aqui que a delusão normalmente tem uma base, mas não é a mesma, a base não é a mesma coisa que a delusão. É apenas um trampolim para a delusão que vai para além da realidade, entrando em seu próprio reino de fantasia. A prática sugerida usa a sabedoria para superar o ódio. Concentre-se na pessoa ou na comunidade em relação a quem você sente essa hostilidade e depois observe bem atentamente esse indivíduo ou esse grupo. Qual é exatamente o objeto da sua hostilidade? Se descobrir, por exemplo, que seu ressentimento persiste por 20 anos, essa é uma prova bem forte de que o alvo provavelmente não existe. Mas observe, onde ele está? Quando você está com raiva de alguém, do que sente raiva? Do que você sente raiva? Do corpo? Você está com raiva dos cabelos ou de alguma outra parte do corpo? Percorra todos os componentes possíveis e examine cada um deles. O que você descobre é que não há ninguém em casa. Rapidinho, a gente está com raiva da pessoa, está com raiva, essa raiva de 20 anos, né? O que que a gente está se relacionando nessa paisagem fixada, como a Flor disse, 20 anos, né? Envenenando a nosso coração e nossa mente com esse lixo, como o Lama diz. Então, olha para o objeto da raiva, para esse ser. Você está com raiva do que nesse ser? É do corpo? Qual parte do corpo? O cabelo? O rosto? A mão? Vai fracionando a pessoa todinha. Onde é que está essa raiva nessa pessoa? Aí a gente vai procurando. Aí o que é que vai encontrar? Pode falar, Aninha. Eu vejo que em mim, por exemplo, geralmente quando surge não é pelo corpo, pela isso, por aquilo. Por exemplo, minha irmã, ela é a minha professora. Ela é rígida, assim, 10 cruzes em 4 assim. É estática. O schedule da janta pode ser mudado, tem que ser fracionado. E isso desperta. E isso, evidentemente, é uma parte da história, né? Então, não é. Então, eu fico, é uma coisa que eu tenho que lidar, porque essa rigidez dela me.
né? Não é corpo, não é cabelo, não é nada. Geralmente é uma característica da pessoa, né? Como a minha irmã, aquela rigidez, aquela coisa, né? Mas aí eu fico pensando, mas por que que isso me incomoda tanto, né? Deixa, relaxa, deixa ela assim. Ah, só vai poder ser pirê de batata na quinta-feira. Então tá, que seja o pirê de batata na quinta-feira. Não vai dar para ser outra coisa. Então, e isso, dependendo da condição que seja, ainda quando é comida, tudo bem, mas às vezes eu tenho que lidar, a ferramenta dessa soltar é assim presentiva. Muitas vezes eu consigo, e o budismo tem me dado muitas ferramentas, mas às vezes ela é uma professora muito boa, sabe? Aí ela vem Ô, com Ana, toda a rigidez, e aí a minha rigidez, né? É isso. Ana, e a gente pode ver, se a gente olhar na gente assim, toda vez que a gente está bem rígido numa coisa, que a gente está querendo controlar a situação. E por que que a gente está querendo controlar? Porque a gente tem medo. Então, aí se a gente for, talvez fosse olhar a situação dela de forma mais ampla, como é que ela vive, as situações que ela enfrentou lá com sua mãe, com seu irmão. Então, às vezes as pessoas se tornam assim porque elas têm medo. Por exemplo, eu tenho meu pai é um pouco assim, meu rígido. Porque eu sinto que ele tem muito medo. Por exemplo, agora eu estou ajudando ele a organizar a medicação dele, que até então ele abria caixa por caixa. E agora, como ele está com a mente muito meio lenta, assim, aí ele fica uma hora olhando pro remédio. Aí você tá com dúvida, aí eu fiz uma lista, café da manhã, almoço, jantar, aí eu vi que esse formato, como ele é muito assim, cabeção, aí ele lê 500 vezes a mesma coisa. Aí eu organizei as caixinhas. Primeira vez assim, que ele nunca teve caixinha de remédio. Segunda-feira, café, almoço, jantar. Terça-feira, aí eu arrumei uma assim, a semana para ele. Mas para ele pegar, para ele abrir abrir o remédio e tomar, ele fica com medo, entende? Então Aham. tem gente que a pessoa tem muito medo e gera uma rigidez assim. Eu acho que é Aí bem isso. é isso, então você tem que entender que ela tem esse medo. Então, como você chegar até ela para ajudar? Não é que você tem que ir, você tem que criar um ambiente se possível. Se também se não for possível, pelo menos você não se estressa, entendeu? Entra ali no fluxo sem estresse. Não tem necessidade de se estressar, né? Você não pode ajudar num dia que se ela estiver aberta, falar, a gente pode, hoje eu tenho vontade de fazer isso, sei lá, mas sem tentar ser aquela que vai mudar o outro, entendeu? Esse é Aham. o ponto. Que aí é o orgulho nosso. Aí É. entra aspectos de orgulho nosso, né? De querer mudar o outro também, né? Você falou do seu pai agora, eu me lembrei que teve uma vez, quando minha mãe estava viva ainda, que ela tinha que mudar uma determinada coisa, em que ela olhava, eu não sei, não me lembro bem o que que era, né? Era uma determinada, um documento, não sei, mas ela olhava 500, era o schedule das medicações também. Aí ela mudava a palavra, eu olhava, eu fiquei olhando para ela e disse assim, meu Deus do céu, que complexo isso, né? Aí foi me dando paciência, porque ela olhava, olhava e ficava. E não saía daquilo. Antes eu tinha raiva, tinha vontade de chorar e pá! Mas agora eu estou conseguindo olhar para aquilo assim e falar, meu Deus, é medo, né? Medo, medo de tudo. Ela tem muito medo, medo, né? E aí você começa a, a olhar para aquilo de uma forma um pouco mais tranquila, né? Aí eu consegui ir lidando bem com isso mesmo, né? É o medo, medo de mudar qualquer coisa. É. Obrigada, Flor. Obrigada, Aninha, pelo compartilhamento. Quem precisa ir, fica à vontade, tá? A gente vai seguir um pouquinho mais até o fim desse tópico, pelo menos, tá? Quem fica. Beijo, Florzinha. Obrigada pela presença, pela fala. Beijo, Cris, querido. Aproveite. Então, vamos seguir com a nossa leitura. Mas é isso, né? O medo é paralisante, né, gente? Muitas vezes é a fixação, a rigidez, né? E tem aspectos também de uma vida experimentada juntas, né, Ana? Do contexto familiar, tem toda uma história pregressa também que entra nesse contexto todo, né? Mas olhar
com mais, de uma perspectiva mais ampla, também amplia, né, a sua possibilidade de meios hábeis de lidar. Vamos seguir então. O que que você descobre é que não há ninguém em casa quando a gente procura aquela pessoa. A conclusão que buscamos não é a de que a pessoa não existe, mas é possível, espera lá, mas é possível encontrar essa pessoa no corpo ou em qualquer um dos aspectos da mente? Percepções, emoções, intelecto ou vontade? Quando a Ana lida lá com a irmã dela, que é muito rígida, né? Então, você procura por essa irmã. Onde é que está esse aspecto que é tão difícil para você, a rigidez dela? Onde é que ela está, essa experiência? Onde é que está? Você procura lá na pessoa. Você consegue encontrar? Com certeza não vai conseguir encontrar a pessoa naquela experiência. E sequer aquela experiência naquela pessoa imaginada, né? A pessoa deve ser igual à soma de todos os agregados. Isso é mais discutível, mas acho que uma investigação cuidadosa leva à conclusão de que o todo não é equivalente à soma de todas as partes. Nem as partes individual, nem a soma total das partes é a pessoa. Isso significa, portanto, que o eu não existe de forma alguma? Não, não significa. Ainda faz bastante sentido afirmar que Janete existe, ou Cristina, ou Myron. Esse tema do não eu, que ouvimos tantas vezes no budismo, não destrói a noção do eu. Em vez disso, desafia e procura erradicar um conceito muito particular de eu, uma maneira de perceber esse eu que não tem referente. E quando a mente é tomada pela paixão, seja a paixão da hostilidade ou o sentimento que responde à falsa acusação, ou muitos outros tipos de paixão, a paixão é frequentemente acompanhada por uma noção do eu que não tem referente. Vamos pegar um caso inverso, uma noção de eu que tem um referente. Imagine se alguém perguntasse: quantas pessoas nesta sala são californianas? Eu sou, o Lama dizendo, né? Se a resposta surgir com um leve toque, ela pode ser completamente autêntica, uma noção perfeitamente justificável de quem eu sou em relação aos outros. O que a ideia de não eu refuta não é a de que um californiano chamado Alan existe, mas é a de que ele é uma entidade autônoma, que existe separadamente de qualquer tipo de designação conceitual, autossuficiente e independente de qualquer interrelação. Eu ofereço isso como uma questão a ser explorada. Como exploração é fascinante, mas como dogma é aborrecido. Como exploração, se você alguma vez sentir raiva ou ódio, observe como está vendo o objeto de sua raiva ou ódio e observe como aquela pessoa aparece para a sua mente naquele momento. Observe se a pessoa surge em sua mente como alguém que está contextualizado, que é multifacetado, que tem uma história e muitas boas qualidades, bem como algumas qualidades ruins. Veja se você consegue perceber a interdependência com o seu próprio contexto. Como você traz a sua própria história à sua percepção dessa pessoa. Observe como toda uma teia de interrelações se torna aparente. E quando a paixão da hostilidade surge, veja se você ainda está em contato com essa contextualização. Na minha experiência, a hostilidade precisa de uma descontextualização radical para criar um alvo bem firme. Ela precisa de um desenho animado ou de uma piadinha. Esse cara é um pateta. E isso não tem referente. É uma perda de tempo, um desperdício de energia, e não faz tão bem quanto o óleo de fígado de bacalhau. Então, o Lama nos convida a olhar para essa pessoa que é o objeto da nossa raiva, da nossa hostilidade, e reconhecer, contextualizá-la, né? Porque quando a gente está lidando só com o referente da nossa hostilidade, é como eu disse antes e como o Lama disse agora, a gente faz o recorte e congela a pessoa naquele recorte. Aqui o convite é para a gente perceber essa pessoa no contexto todo da experiência de vida dela.
Não só esse recorte que eu fiz, mas todas as outras experiências que compõem essa experiência dessa pessoa, que se manifesta dessa forma ou de outra, nesse momento, nesse instante. E também para a gente perceber como, ao estar em contato com a pessoa, objeto, né, da nossa hostilidade, como esse objeto, essa pessoa, surge em relação à nossa própria referência, ao nosso próprio referencial interno. Os nossos referenciais estão baseados na nossa própria história de vida, de relações. Então, vejo que tem uma teia que me constitui, né, constitui os meus referenciais. Quando encontra uma fala, uma presença ou uma forma de ser, de se expressar mais com a qual eu não concordo, com a que me irrita, aquilo, aquela manifestação da pessoa reverbera em um referencial meu, não é? Eu só vejo aquilo a partir dos referenciais que eu tenho. Então aquilo não surge só lá, surge aqui também. Entendem? Entendem, né? Então a gente olhar para essa construção assim, não é um ser independente que está lá fora. Essa ideia do não eu é muito claro assim, essa coemergência, né? A originação interdependente. O não eu não é negar a existência, mas é reconhecer que não há uma existência inerente da forma como a gente imagina que tem. Aquilo que surge como uma pessoa ou algo para a gente, surge a partir de uma aparência e de uma designação conceitual que eu imputo, ou de referenciais emocionais, mentais, o que for, que eu imputo a essa aparência, a pessoa que surge. Então, ela só é assim a partir dessa conceituação, dessa designação conceitual, que vem com palavras, com emoções, com história, com tudo mais, né? Então, se a gente vai descamando tudo isso, o que que resta desse ser? Resta nada. Então, ele não é inerentemente existente. Não eu nesse sentido, ele não existe por ele só, por ele mesmo. Ele existe a partir dessa inter-relação, né? E aí a gente vai compreendendo isso e tornando mais possível o cultivo da bondade amorosa por aqueles seres desafiadores, pelos grandes mestres, como a minha disse, né? Sim, Paulinho, querido, pode falar. Molhar minha garganta É, tá tem seca. um aforismo que eu ouvi que diz assim: quando eu reconheço algo lá, né, é porque eu já o conheço em mim. Não é possível reconhecer algo que eu já não conheço. E se eu conheço, tem que ser aqui, né? É. E é exatamente assim, né? Aqueles desafios grandes lá no outro, olha pra gente, que eles também estão presentes aqui em nós, né? Então, aqui. Vamos seguir, acho que a gente está quase terminando esse subtítulo. A resposta final de Buda-Ghosa sobre essa questão é muito despretensiosa. Quando tudo mais falhar, você aplicou todos os antídotos e ainda sente raiva. Veja se consegue dar ou receber um presente dessa pessoa. Basta fazer algo de bom para ela, ou receber algo amável dela. Isso pode começar a quebrar um pouco da rigidez em torno dessa pessoa. Se em algum momento você bater de frente com um rochedo em sua prática, recue. Reconheça a dor da própria raiva ou da própria hostilidade. Então, lembre-se de momentos em sua vida em que seu coração estava bem aberto. Todos nós conseguimos recordar ocasiões em que havia um espaço de gentileza em nossa mente, um momento em que oferecemos alegremente o nosso casaco a alguém que estava com frio, sem nem sentirmos que fosse sacrifício. É aí que o coração está realmente aberto. E não significa querer ser bonzinho ou bajulador. Um problema que temos no Ocidente é uma viscosidade enjoativa que envolve a virtude. A virtude genuína não é nada disso. É simplesmente uma sensação aberta e saudável de bem-estar. Nisso reside um poder, uma excelência e uma força. Essa é uma excelente maneira de estar vivo. Lembre-se dessa qualidade de espaço amplo, de bondade aberta, dessa gentileza desimpedida do coração.
E aí temos material bastante para praticarmos, né? Como mais uma vez, Buddhaghosa diz, o Lama nos lembra, né? Quando a gente encontrar com aquilo que é muito difícil da gente cultivar a bondade amorosa para aquele ser, dá um passinho para trás. A gente não precisa se forçar. Até porque vai ficar fake assim, né? Não vai ser natural, não vai ser genuíno. Então, se está muito difícil, dá um passo atrás e toma, se conecte com a sua própria experiência, né? Com esse espaço interno, amplo, abrangente. E a partir daí, a gente expande, né? Vai abrindo mais espaço para, no momento que for possível, a gente lida com os desafios maiores. Mas é um movimento crescente, né? A prática, a gente vai desenvolvendo essa habilidade à medida que a gente reconhece em nós, a gente vai reconhecendo essa forma de estar, né? De essa coemergência, essa interdependência das experiências nas pessoas próximas que a gente ama, e aí a gente vai estendendo. Mas sem ser forçado, assim, vamos ver até onde a gente dá conta agora. E até aí a gente pratica. Depois a gente vai ampliando um pouquinho mais, né? Tudo bem? Vamos encerrar por aqui, vamos deixar a raiva justificada para a semana que vem, que também é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem raiva e a nossa raiva está muito certa. Eu tenho razão de estar sentindo essa raiva. Então vamos ver o que o Lama vai nos dizer sobre esse aspecto da raiva justificada, né? Ele vai dizer coisas muito, muito boas também. Então vamos ver na semana que vem. Tudo bem, queridos, queridas? Vamos dedicar então os méritos e as virtudes para que nós consigamos cada vez mais iluminar esses aspectos da nossa própria experiência, né? Para ir superando passo a passo esses obscurecimentos, essas aflições. Vamos lembrar também das pessoas que a gente conhece, sabe, que estão passando por situações difíceis ou de sofrimento. Vamos trazer ao nosso coração aquelas que a gente não conhece, mas que a gente sabe também que estão vivendo situações difíceis, sofrimentos. Dedicar os méritos que nós cultivamos com esse tempo de prática e estudo para o benefício de todos estes seres. Também que esses méritos sejam como uma semente de virtude plantada em nosso caminho, que eles possam em algum momento florescer no nosso coração. Possamos nós realizar a natureza do Buda, desenvolver sabedoria, compaixão incomensurável, bondade, equanimidade, alegria. Sejamos nós, os Bodhisattvas, em ação no mundo. Dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Fazendo a mente da Sua Santidade Dalai Lama, que fez 90 anos, no domingo, fazemos a prece de longa vida, a Sua Santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Lembrando também todos os lamas, professores que nos orientam, em especial do Lama Alan Wallace, fazemos juntos a prece de longa vida ao Lama Alan, a todos os lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace,
possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu admiro da yogi lá do Antigone, eu atiquei malupá, dei sala do pasto. Muito, muito obrigada pela companhia e até Obrigada, Aline. semana Obrigada, que vem. Sanga. Beijos, Obrigada. Boa beijos. noite, gente. Boa Boa noite. noite.